Paz do Senhor, povo de Deus, eita glória, paz do Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Mais uma série dos discípulos, isso mesmo. Eu te convido a você entrar nesse propósito. Eu sei que o Senhor, Ele tem uma palavra profética para o teu coração, nessa madrugada de Portugal ou nessa noite do Brasil. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe. Quando o homem judeu viu a sede que havia. Paz, pastor Sérgio, Deus abençoe sua vida, servo. Sem ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Deus abençoe em nome de Jesus. Dá-me de beber, eu tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Paz do Senhor Jesus, eita glória. Paz do Senhor Jesus. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és quem a minha alma esperou. Deus abençoe a sua vida. Para você que está entrando agora, nós estamos numa série, Os Discípulos de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre Tiago, seu irmão. Deus tem uma orientação hoje para você dentro dessa live. Meia-noite de Portugal, às 8 horas do Brasil e às 7 horas da América. Deus abençoe sua vida, crente. Eita glória. Vamos estar orando, agradecendo a Deus. O povo daqui a pouco vai entrando, mas nós vamos estar orando em agradecimento a Deus por tudo aquilo que o Senhor Ele tem feito e por tudo aquilo que o Senhor Ele há de fazer. Mari, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe sua casa, sua família. Nós vamos estar em oração enquanto as pessoas vão entrando, né? Pai amado, Pai querido, nessa hora nós viemos te louvar e te bendizer. Dizer o quanto o Senhor é bom e fiel e justo para cumprir com todas as suas promessas. Promessas essas dignas de toda adoração, de todo louvor. Pai amado, nosso coração está ansioso para ouvir a sua voz, ouvir as suas orientações. Senhor, toma a vida dos teus filhos que já estão entrando. Senhor, vai de encontro à vida da Suzana. Vai de encontro à vida da minha madrinha Rubiana. Senhor, vai de encontro à vida da Mayra Paiva. Senhor, prepara o nosso coração para a gente receber as suas instruções que o Senhor tem para a nossa vida nessa madrugada de Portugal e nessa noite do Brasil. Senhor, alcança o teu propósito. Senhor, eu te entrego a vida do presbítero Sérgio Moura. Senhor, continua conduzindo o teu filho, guardando o teu filho, protegendo o teu filho, para que ele venha viver a plenitude do teu Espírito Santo. Senhor, nós te entregamos a cada um que vai ouvir essa palavra, a cada um que vai ouvir essa semente. Senhor, que essa semente venha gerar vida em cada um que ouvir os seus propósitos. Deus, nós te entregamos a vida do teu povo nas suas mãos, em nome de Jesus. Quero agradecer a Deus pela Rei do Frango, José, Tiago Lima. Deus abençoe a vida de vocês. E nós vamos estar lendo a palavra e nós vamos estar logo chamando o presbítero Sérgio Moura. E eu quero agradecer. Talvez você é a primeira vez aqui, mas eu quero agradecer a Deus pela sua vida, agradecer a Deus pela sua casa, entender que você escolheu a melhor parte nessa madrugada em Portugal ou dessa noite aqui aí no Brasil para ouvir uma orientação profética que o Senhor Ele tem para a sua vida. Estamos no discipulado. Nós estamos aprendendo
aquilo que aqueles discípulos passaram, aquilo que aqueles discípulos foram orientados. Nós estamos aqui através de homens e mulheres de Deus como uma ferramenta poderosa para nos instruir a gente a servir melhor. Que a gente precisa servir o reino, Rubiana, com excelência, Maria Elizabeth. Precisamos entender qual foi o questionamento que aqueles discípulos eles viveram. E hoje nós vamos estar falando sobre o discípulo Tiago. E nós vamos estar lendo livro de Tiago, no seu capítulo 1, livro de Tiago, no seu capítulo 1, do 1 ao 4. E eu quero desde já agradecer a Deus pela sua vida nessa noite. Livro de Tiago, no seu capítulo 1, até o verso 4, vai dizer assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão das saudações. Meu irmão, tende por motivo toda alegria o passares por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz em ti esperança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, Pai do Senhor, para que sejais perfeitos e íntegros, e nada deficiente. Quando a gente olha para esse livro de Tiago, ele nos apresenta algo muito poderoso, que é a fé. Eu não vou falar sobre Tiago, porque quem vai falar sobre Tiago é o presbítero Sérgio Moura. Mas Tiago nos ensina que a igreja vai precisar ter fé. Porque, irmãos, as provações elas vão vir. E Tiago, ele sabe como ninguém está do lado de quem ele serviu, que era o seu próprio irmão. E a gente olha para a vida de Tiago, e hoje eu chorei, porque Tiago, ele era irmão de Jesus. Mas o comportamento dele foi um comportamento de servo. Tiago, porém, estava do lado de quem podia fazer todas as coisas, mas o comportamento dele não era diferente entre os outros discípulos. É entender que a posição que a gente carrega não pode mudar o caráter que a gente tem. E Tiago, ele vai dar uma lição na gente. E eu quero chamar o nosso presbítero Sérgio Moura, que ele vai estar sendo utilizado pelo Senhor. Érica, Deus te abençoe. Deus abençoe sua vida nessa noite. Deus abençoe, serva. Lucimar do Grupo da Tarde. Deus abençoe a sua vida. Pai, servo de Deus, eita glória. Eita glória. Paz do Senhor Jesus, Sérgio, é um prazer tê-lo aqui. É um prazer estar com o Sérgio nessa noite. E eu falo que, irmãos, o objetivo dos discípulos é porque os discípulos eles começaram a servir, Sérgio, porque eles acreditavam. E é muito bom, Sérgio, ter pessoas que acreditam na gente. Sérgio, irmão, está lá no Nordeste. João está aqui em Portugal. Mas quantas vezes Sérgio ficou do outro lado intercedendo? Para ouvir outras pessoas falar. Então, eu aprendo que quem senta para ouvir tem uma hora que tem o poder de fala. E quando eu estava montando a grade de discípulo, Sérgio falou para mim assim, João, eu voltei a trabalhar. Olha, eu fiquei feliz.
Eu falei, aí o Senhor falou, João, aprenda uma coisa. Cada discípulo tem um tempo. Se um vai poder entrar mais tarde, outro entra mais tarde. Se um vai poder entrar mais cedo, entra mais cedo. E é isso. A gente precisa entender, irmãos, qual é a posição e qual é o tempo de cada um. Mas nada, irmãos, por a gente honrar quem sempre nos honrou. E Sérgio, para mim você está aqui hoje, olha, é muita honra. Deixa Deus te usar, é homem de Deus. Deixa o Senhor te usar, meu filho, tá bom? Amém, querido. Glória a Deus, João. Eu que agradeço a Deus por sua vida, né? Continue sendo esse canal de bênção, não só para a minha vida, mas como para todos aqueles que estão ao seu redor, não só de forma física, mas de forma online, acompanhando o seu trabalho para a glória do nome de Jesus. A gente sabe que eu vi algumas pregações aí ao longo desses dias e eu digo, meu Deus, o que é que eu vou pregar? Tanto vaso de Deus que, meu Deus, que tamanha responsabilidade. Mas, como você acabaram de falar, para tudo tem um tempo. Para cada pessoa, Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. E eu sempre digo, Deus nunca permite nada na nossa vida se não tiver um propósito. É verdade. Então, tudo que Ele permite tem uma finalidade, tem um propósito. Por mais que, em alguns momentos de adversidade, nós não venhamos a compreender, mas eu me apego, João, àquilo que Jesus falou para Pedro, lá na última Santa Ceia, no Evangelho de João, capítulo 13, verso de número 7, a gente sabe o contexto da história, Jesus se levanta da Santa Ceia, ele vai lavar os pés aos discípulos, mas uma coisa me chamou a atenção, que não só a questão de Pedro recolher os pés, mas o versículo 7, Jesus diz, Pedro, o que eu faço não sabes tu agora, só entenderás depois. Porque tem coisa que vai além do nosso raciocínio humano. É isso o aí. apóstolo Paulo, certa feita, escrevendo Coríntios, Paulo disse que a loucura de Deus ela é mais sábia do que todos os homens. Então tem coisas que não é para a gente compreender. É para a gente vivenciar. É para a gente viver. Tendo a certeza de que tudo é uma preparação de Deus, louvado seja Deus, para um propósito que Ele tem preparado para a nossa vida. O apóstolo Paulo disse que todas juntamente, Romanos 8, 28, juntamente todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor e daqueles que são chamados segundo o seu decreto. É verdade. Por mais que doa, mas tem uma finalidade, tem um propósito de Deus na sua vida. E a palavra de Deus para a tua vida nessa noite, você que já está dentro dessa live, por mais que você esteja vivenciando um momento de Deus, a palavra de Deus para o nosso coração é fé. E por que fé? Porque foi essa palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. Quando João fez a leitura em Tiago, capítulo 1, do verso de 1 ao 4, eu estava rindo aqui sozinho, porque o Espírito Santo já tinha me direcionado esta palavra, né? Já tinha colocado essa palavra no meu coração. E aí eu quero fazer menção dessa palavra, vou ler aqui no livro de Tiago, mas eu vou ler a partir do versículo de número 4 em diante para dar continuidade ao texto que já foi lido nessa noite. Tiago, capítulo 1, verso 4, diz, tenha, porém, a paciência, a obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falta alguma. E se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá deliberadamente, não lance em rosto e se lhe há dada. Aleluia. E o verso 6, o versículo-chave, ele diz, peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e é lançada de uma parte para outra. Não pense ao homem que receberá do Senhor alguma coisa. Louvado seja o nome do Senhor. A base do Evangelho é a fé. É a fé. Quando eu olho para o livro de Hebreus, capítulo 11, aqui eu poderia citar de cor, todo mundo conhece, a fé é o forte fundamento. Um edifício, uma casa, ela só pode ser construída se a base for consolidada, se a base for firme. Jesus, trazendo o ensinamento da sua poderosa palavra, ele diz que aquele que constrói a casa sobre a areia, bate o vento, bate a tempestade e a casa logo desaba. Mas aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, e quando eu digo a rocha é Cristo. A rocha é o alicerce,
A rocha é a base, a rocha é o fundamento. Por quê? Porque a palavra de Deus vai dizer que ele é a pedra angular. Ele é a base de tudo. Jesus Cristo, e é nele que nós temos que depositar a nossa fé. Eu já sinto a graça de Deus dentro desse ambiente, porque o Senhor dessa noite, ele quer mover a nossa fé. Ele quer nos incentivar. Aquilo que eu falei, Jesus nunca permite nada na nossa vida se não tiver um propósito. Quando eu olho Jesus facultando o convite dos discípulos para entrar dentro do barco, Jesus deu uma palavra, João, que os discípulos de imediato eles não compreenderam. Jesus disse, vamos passar para outra margem. A palavra passar significa no literal que nós vamos conseguir, nós vamos alcançar, nós vamos chegar do outro lado. Os discípulos não entenderam aquela palavra. Por quê, presbítero Sérgio? Porque Jesus não explicou como seria a trajetória. Jesus não explicou como seria no meio do caminho. Mas eu entendo e assim eu creio pelo poder da palavra, que aquele que fez o vento se acalmar, também é aquele mesmo que tem autoridade para ordenar que o vento se levante. Mas quando Jesus permite, ordena que o vento se levante, é com uma finalidade. Qual foi a finalidade, presbítero Sérgio? Deus permitiu o vento. E aqui eu quero que você compreenda e entenda comigo. Meu amigo José, seja bem-vindo. Minha amiga Maíse, seja bem-vinda. Meu irmão João, também está na live, seja bem-vindo. Jesus convida os discípulos, eles aceitam o convite, entram no barco e o barco segue rumo à direção a Gadara. No meio do caminho, todos conhecem, a tempestade se levanta, o vento sopra, as ondas entram dentro do barco. O texto é específico em dizer que Jesus está na polpa do barco dormindo. Mas uma coisa cá para nós, irmãos, que aquele que estava dormindo era Jesus, o homem. Era Jesus, o filho de Maria, o filho de José. Porque o Cristo, onisciente, onipotente, estava olhando tudo, estava vendo tudo e contemplando tudo. Para muitos, parecia que Jesus não estava vendo nada. Porque tem momentos de adversidade na nossa vida que parece que o barco vai naufragar. Parece que a gente não tem saída. Por quê? Porque os problemas querem sufocar, querem roubar a nossa visão. Aleluia! Se a gente não ficar perceptível à voz do Espírito Santo, porque o mais importante é ouvir a voz do Espírito Santo dentro da tempestade. Tem pessoas que às vezes Deus não tira dentro da tempestade. Deus permite dentro da tempestade que algo sobrenatural aconteça. Interessante anotar, João, que a tempestade está lá, Jesus está dormindo, mas o texto vai dizer e vai nos mostrar que a palavra de Deus ela vai dizer que dentre eles, Pedro, Tiago, João e André eram especialistas na pesca. Eram pescadores profissionais. Eu quero tentar conjecturar com a minha mente de pregador. Eu fico tentando imaginar Jesus dormindo na polpa do barco e o desespero, a agonia batendo sobre a vida dos discípulos. Eu fico tentando imaginar aqueles que se achavam experientes, porque tem pessoas que se acham experientes. É verdade. Tem pessoas porque Deus já deu um pouquinho da palavra, ele acha que sabe tudo. Ô, glória! Mas Jesus também permite tempestade para entender que a glória é dele, o poder é dele, o louvor é dele, toda adoração só pertence a ele. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fico tentando imaginar Pedro olhando, porque a gente sabe que Pedro era meio ignorante, assim podemos falar. Eu fico tentando imaginar Pedro usando de ignorância para com Mateus, porque Mateus era coletor de impostos, não era pescador. Eu fico tentando imaginar Judas Iscariote, que também era uma mente pensante de Israel, porque alguém acha que Judas Iscariotes era um louco fascino. Mas Judas Iscariote, ele veio de uma terra que era conhecida como os cabeças pensantes de Israel. Ele era um homem sábio, Judas era um homem culto. Eu fico tentando imaginar Pedro sendo ignorante. Eu fico tentando imaginar, ô glória, Pedro sendo ignorante. Eu fico tentando imaginar cada um querendo tirar a água do barco da sua maneira. Cada um querendo fazer do seu jeito. Mas, eita, eu tenho uma palavra de Deus para a minha vida e para a nossa vida. Deus. Enquanto houve divisão no barco, João, Jesus continuou dormindo. Enquanto houve divisão no barco, Jesus não operou nada. Enquanto cada um quis fazer da sua maneira, Jesus ficou no cantinho dele. Aleluia.
Jesus está dizendo para pessoas que já estão dentro da live: não adianta você querer fazer da sua maneira, não adianta você querer fazer do seu jeito, você não vai chegar a lugar nenhum. A nação de Israel tentou fazer isso quando foi tirada da escravidão do Egito. Passou 40 anos rodeando no mesmo lugar, porque queria fazer da mesma maneira. Mas quando a nação de Israel ela entendeu que ela era dependente do Senhor, que ela precisava do direcionamento de Deus, aí as coisas começaram a fluir. Enquanto os discípulos ficaram brigando para ver quem tira a água primeiro, para ver quem não tira, Jesus não operou nada. Mas quando todo mundo entrou no consenso e disse: ei, calma aí, espera aí. Talvez João, que era conhecido como discípulo do amor, olhou para Pedro e disse: Pedro, calma aí, Pedro. Nós somos experientes. A gente já passou outras tempestades, mas vamos entender que essa tempestade é diferente. O que está acontecendo aqui é diferente. Jesus está dizendo para pessoas que estão na live: ele vai começar a fazer coisa diferente na tua vida. Jesus vai começar a te transportar a vivenciar coisas sobrenaturais. O Senhor vai transportar pessoas que a questão para vivenciar o extraordinário no mundo espiritual. Glória! Aí olha para o outro e diz: calma aí, Pedro, não é do nosso jeito, não é da nossa maneira. Jesus. A gente já tentou pela sabedoria humana e nada deu jeito. A gente tentou pelo braço de carne, mas nada resolveu. Todo mundo entra no consenso, João Fortunato, e diz: ei, só tem uma coisa a fazer. Eita! Vamos entrar no consenso, a união. O Salmo 133 diz: com bom e com suave que os irmãos vivem união. É como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão e vai até as olas da sua veste. Porque ali onde tem união, o Senhor ordena a bênção e ordena a vida para sempre. Enquanto houver união, ninguém vai morrer dentro do barco. Enquanto houver concordância, ninguém vai perecer, ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar. Aleluia! Enquanto todo mundo entender que todos são dependentes de Jesus. Interessante que só quem estava dormindo no barco era Jesus. Eita glória! Aí alguém grita de lá e diz: ei, vamos acordar o mestre. Se você puder compartilhar essa live, você que está aqui na live, compartilhe comigo. Aleluia! Eu ainda não estou pregando sobre Tiago. Segura aí. Olha o contexto. Jesus, eita, vamos acordar o mestre? Aí alguém teve a coragem de acordar o mestre. Só que acordaram o mestre já querendo pressionar Jesus num canto de parede. Mestre, não te dá que pereçamos? Resumindo, o senhor está no barco. O senhor está vendo, não? Que a gente está morrendo. Eita, Jesus está dizendo: nem ande, porque tem crente. Ah, se Jesus não fizer isso, eu não vou fazer aquilo. Tu esqueceu, vago, de Jeremias capítulo 18, que o oleiro é ele. Olha o cenário. Quando Deus fala com Jeremias e diz: Jeremias, desce a casa do oleiro, porque lá te farei ouvir as minhas palavras. Coisa linda! Meu amigo Lenilson, seja bem-vindo. Vamos compartilhando essa live. João, Deus olha para Jeremias: vai à minha casa, desce à minha casa, lá na casa do oleiro, porque lá te farei ouvir as minhas palavras. Aí eu vou fazer uma pergunta para quem está na live, para o nosso evangelista João, mas ninguém precisa responder. Quando Jeremias, olha a pergunta, quando Jeremias desce à casa do oleiro, você conhece o texto, o oleiro está trabalhando no barro, mas a pergunta que vem é: o oleiro que estava lá abriu a boca para falar com Jeremias? O texto diz que não. Mas Deus disse a Jeremias: te farei ouvir as minhas palavras. Porque tem hora que a gente quer ouvir a voz de Deus através da boca do profeta. Eita! Quando Deus está se mostrando para nós em ação. Deus Deus está falando conosco no simples. Não precisa de muita coisa. Deus não precisa de arrumadinho para falar na terra. Coisa linda! Ele fala da maneira que ele quer.
Se ele quiser usar profeta, ele usa. Se ele quiser usar vento, ele usa. Se ele quiser usar jumento, ele usa. Deus. Mas nós que temos que estar aperceptíveis para ouvir a voz do Espírito Santo. Coisa Oh, glória. linda. Eita, o oleiro está trabalhando no barro. O barro está se quebrando. O barro se desfaz na mão do oleiro. O oleiro pega o vaso e começa a fazer um vaso novo. Só que o interessante, eu vou conjecturar aqui. A minha mão não vai caber desse vaso, mas eu quero conjecturar para você entender aquilo que o Senhor quer falar nessa noite. Eita. Tá no vaso. Olha o vaso aqui. O vaso, o oleiro está fazendo um vaso novo. Só que enquanto o oleiro está fazendo por fora, eita, aí você diz, eita, como está ficando bonito por fora. Por fora é até bonito. Mas tem hora que o oleiro tem que pegar a mãozinha santa dele e colocar a mão aonde? Dentro do vaso. Eita, quando ele coloca a mão dentro do vaso, tem que mexer. Tem que mexer para ser moldado. O vaso não é moldado de fora para dentro. O vaso é moldado de dentro para fora. Quando Jesus leva os discípulos para entrar no barco, a questão não era o que estava por fora. Era Jesus trabalhando no interior dos discípulos. Oh, glória! O negócio era por dentro. Era tirar a soberba. Era tirar a altivez. Eita! Era tirar o achismo. Eu acho, eu posso, eu sou. Com ele você não pode, você não faz, você não é. E a única coisa que você e eu somos e que a gente é dependente dele. Oh, glória! É dependente do Senhor. Olha só. Deus disse a Jeremias, o que vê, vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, porque eu vou lá cumprir pela minha palavra. Era uma coisa tão simples, uma vara de amendoeira. Tem hora que Deus pode falar com você, você no seu trabalho, você caminhando, você pescando, você andando. Tem que estar perceptível a voz do Espírito Santo. Jesus, que forte. Jesus fala num piscar de olhos. Jesus, eu sempre digo, Jesus não é bombril, não, porque o povo diz que bombril tem 1001 utilidades, mas Jesus ele tem muito mais. Jesus tem mais de 1001 maneiras de falar conosco. Jesus! Mas nós só temos uma maneira de falar com Jesus. É rasgando o coração na presença dele. Já viu aquele momento que você foi para o culto precisando de ouvir uma palavra? Aí, João, a gente senta lá no culto, fecha os olhos, começa a conversar com o Pai. Aí, daqui a pouco, o Espírito Santo vai movendo. Aí, quando a gente abre o olho, aí tem alguém que está louvando e está balançando a cabeça assim. E Deus dizendo, estou te dando resposta. Num simples gesto. Tem pessoas que estão lá adorando, balançando a cabeça, não, e Deus dizendo, não, não é o meu tempo, não é a minha hora, baia, sudébia. Eita, glória, Deus está trazendo uma palavra para o teu coração, não é no teu tempo, mas é no tempo dele, é na hora dele, é no momento dele. Olha o cenário, os discípulos estão batendo no vento, vão acordar o mestre. Aí, olha a humildade é boa, é maravilhoso. Porque quem achava que sabia, não sabe de nada. É verdade. Reconheceram e disse, mestre, não te dá que pereçamos, a gente vai morrer. Aí Jesus levanta do seu sono tranquilo. E a primeira coisa que Jesus porque quando quiserem interrogar Jesus e botar ele na parede, dizem, mestre, não te dá que pereçamos? O senhor não está vendo que a gente vai morrer? Aí Jesus se levanta logo e dá logo uma lapada. Porque com Jesus é assim. Jesus disse, homens de pouca fé. É logo assim. Homens de pouca fé. Tiago falou sobre fé. Tiago começou falando sobre fé. Só que uma coisa eu quero que você compreenda, agora eu quero entrar sobre Tiago, é que quando nós olhamos o contexto da Bíblia, havia 3 Tiagos. E nós temos que ter o discernimento de saber quem era quem. Para que a gente não pegue todos os Tiagos na Bíblia e ache que era irmão de Jesus.
Quando eu olho a escolha de Jesus para os 12 discípulos, Tiago, o irmão de Jesus, não é mencionado no texto. Olha que coisa interessante, ele não é mencionado. Lá vai ser mencionado Tiago, filho de Alfeu, e lá vai ser mencionado Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, filho de Maria. Cleópras. Mas não é Maria, a mãe de Jesus. Mas interessante que Tiago não é mencionado naquele texto. Eita Jesus, olha que coisa interessante. Jesus começou pelos de fora. Eita! Mas deixou os de casa reservado. Eita! Por quê? Porque Tiago era irmão de Jesus. Jesus! Poderia olhar para os outros. Olha, eita, Jesus está falando no meu coração. Sabe por que Jesus, se eu vou falar aquilo que o Espírito Santo está falando no meu coração? Sabe por que Jesus não faz menção de Tiago? Porque tem pessoas que a gente dá determinadas funções, bota em determinado lugar. Aí talvez Tiago, irmão de Jesus, poderia olhar para os outros discípulos e dizer: vocês foram escolhidos, mas eu sou irmão. Eu sou da casa. Aí Jesus é conhecedor de corações. Desenrola esse rolo. Eita, era Jesus dizendo, eu vou conjecturar, o texto não diz, mas eu quero entender com a mente de pregador. Jesus olhando para Tiago, dizendo: Tiago, fica no teu cantinho porque ainda não é chegada a tua hora. Eita! Eu faço como eu quero, da maneira que eu quero, uso quem eu quero. Fica tranquilo, a tua hora de ser usado, eita, vai chegar, profeta. Deus está dizendo para a pessoa: fica tranquilo, eita, deixa de reclamar, deixa de falar, fica na tua posição de servo, porque no tempo oportuno no Senhor, aquilo que Ele tem para fazer na sua vida vai se cumprir. Não precisa de arrumadinho, não precisa de conhecimento, não precisa de bajulação, não precisa de dízimo, não precisa de dinheiro, porque Ele é o dono do ouro e da prata, mas na hora que Ele determinar acontecer, Ele vai te levar para você vivenciar aquilo que o céu tem preparado para a sua vida. Deus! Eita! Jesus! Fica tranquilo, Tiago. A tua hora vai chegar. Tiago não pode ou não foi mencionado na escolha dos 12. Mas entre os 12, Tiago teve o privilégio de ter uma carta escrita. Porque o melhor do homem não é o começo, o melhor é o final. A palavra de Deus diz: o melhor não é o começo, não é o meio, mas é o final das coisas. Por quê? Porque no começo o homem planeja, no começo o coração prepara, mas no final a resposta vem da boca do Senhor. Eita glória! Tu pode até não estar escrito entre os 12, mas vai ter um livro escrito com teu nome. Eita glória! Eita, aranha, suderrébia! Eita, Jesus, é forte o que está descendo aqui, Jesus. Tem pessoas que aqui estão na live que vai ter livro com o nome dela escrito. Você pensou que tinha sido excluído, escanteado, deixado de lado, seu nome não foi mencionado. Oh, glória! Tiago nos acionou a exercer a nossa fé. Quando Jesus diz: homens de pouca fé, entendo o que eu vou dizer. Sabe por que Jesus permitiu o vento? Eu disse no começo aqui, volto a repetir para quem está dentro da live agora. Jesus nunca permite nada na nossa vida se não tiver um propósito. Qual era o propósito? Jesus já sabia o que esperavam os discípulos lá em Gadara. Jesus já sabia o que esperava lá. Os discípulos não sabem de nada. Só que Jesus já sabia do processo lá na frente. O que é que Jesus faz, evangelista João?
Jesus prepara os discípulos no meio da tempestade. Por que Jesus permite o vento? Por que Jesus permite a tempestade? Para trabalhar na fé dos discípulos. Porque se eles não tinham fé para enfrentar a tempestade com Jesus dentro do barco, quem diria enfrentar os endemoniados lá em Gadara com Jesus fora do barco? Jesus! Sabe? Eita, Deus está falando para pessoas que aqui estão. Eita! Jesus no barco é difícil, imagina com ele fora do barco. Jesus, que forte! Eita, Jesus trabalhou na fé primeiro. Eu vou preparar você. Eita, Jesus, desceu do céu bem quentinho. Jesus disse, eu vou te preparar, eu vou te moldar para você vivenciar coisas ainda maiores. Irmão, se você acha que uma tempestade, que uma água batendo no barco era pior do que mais de 2.000 demônios na vida de um homem, irmão, é porque você não sabe o que é luta espiritual, não. Meu Deus! Sabe? Aí, ó, a tempestade se acalma. Eu poderia usar aqui o Salmo 107. 107 a partir do número 23. Quem tiver em casa, eu não vou abrir a Bíblia para ler, para não ficar tão extenso. Mas eu quero deixar para você meditar. Salmo 107, a partir do número 23 ao 31. Lê lá que tu vai ver sobre o que é a tempestade. Tu acha que não foi Jesus que ordenou a tempestade? No Salmo 107 vai dizer que aqueles que andam em navio, mercantes, esses veem a obra do Senhor no profundo. Eita! Não, eu vou abrir, eu preciso ler. E se você tiver aí, acompanhe comigo. Abra a Bíblia. Eu gosto de pregar a Bíblia. Eu gosto da palavra. O Salmo do número 107. O Salmo 107. Enquanto eu vou beber um golinho de água, você abre aí no Salmo 107. Quem tiver na Bíblia, abre aí que eu gosto de Bíblia. A maior profecia de Deus para a vida do homem é a palavra. Palavra. Essa é a maior profecia. É a base. A base é a palavra. João I vai dizer, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Olha o que é que diz. No Salmo 107, a partir do número 23. Os que descem ao mar em navios, mercando nas grandes águas, esses vê a obra do Senhor e as suas maravilhas aonde? No profundo. Aí tem pessoas que querem andar na beira do lago e quer viver o extraordinário lá. Eita! Com Jesus o negócio tem que ser no profundo. Que forte! Tem que passar vale, tem que passar deserto para vivenciar e aprender o extraordinário de Deus. Eita glória! Jesus. Olha o texto. Olha o texto diz, olha o número 25, Salmo 125. Pois ele manda. Quem é que manda? É o Senhor, então. Aqui não é o diabo que levanta vento, não. Pois ele manda e se levanta o vento tempestuoso que eleva as suas ondas, sobem aos céus, descem ao abismo, e a sua alma se derrete em angústia. Olha para cá, tu está lendo esse cenário aqui. Vai comparando aí na tua mente se esse cenário que eu estou descrevendo aqui não parece com os discípulos lá dentro do barco. O vento batendo, as ondas se levantando, eles parecendo que vai afundar e a alma deles ficando angustiada. Presta atenção no cenário. Antes de acontecer, já estava escrito. Olha o que ele diz no 27. Andam e cambaleiam como ébrios. Esvale-se toda a sua sabedoria. Eu achava que sabia alguma coisa sobre barco. Até vi uma tempestade. Eita, só sabe o barco quem já enfrentou tempestade, meu querido. Tem gente que nem se molhou na chuva ainda e acha que conhece alguma coisa. Jesus, que forte! Esvale-se toda a sua sabedoria. Você lembra que eu falei agora há pouco? Pedro, Tiago, João e André era profissional, tinha sabedoria, já tinha passado outras pescarias durante a noite, mas nesse negócio aqui, a sabedoria deles não valeu nada. Jesus! Olha o que é que diz aqui. Aí o 20, olha por quê? Olha como Deus é maravilhoso.
Olha o 28, o que é que diz. João, você pode ler o número 28? E então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. É forte. Quando o vento Jesus! está batendo no barco e ele já não sabe mais o que fazer, eles vão clamar a quem? Vão clamar ao Senhor Senhor. na sua tribulação ou na sua angústia, no momento de aperto. Eita Jesus! Porque tem pessoas que esperam o vento se levantar, tem pessoas Jesus! que esperam a tempestade bater no barco para depois vir clamar. Jesus está dizendo para você, eita, 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar, ore primeiro, faça primeiro, adore primeiro, busque primeiro, faça primeiro para Ele. Porque quando a Aleluia! tormenta chega, o teu clamor, o teu gemido, a Bíblia diz no Salmo 12:5, e é por causa do gemido do pobre e do necessitado, o Senhor se coloca de pé diante do trono. Deus está dizendo através do teu clamor, no momento de angústia, aí sim você vai vivenciar extraordinários. Por quê? Aleluia! Porque você vai ver a mão de Deus operar ao teu favor. Deus! João, leia para mim, por favor, 29. Vamos interagir, João. Leia o 29. Ô, glória. E fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Deus! Coisa linda! O 28 diz que clamaram ao Senhor na sua tribulação, ele o livrou das suas angústias, ou vice-versa. Quando clamor, e clamor não foi da boca para fora, foi com o coração, ele permitiu o vento bater nas ondas para que aquelas pessoas que estavam no barco conhecessem ele no profundo. Ó, eita, desceu do céu bem quentinho agora, segura aí. Eita, Jesus maravilhoso. Quando clamaram, ele fez cessar a tormenta e acalmou as ondas. Ó, quando os discípulos lá no barco clamaram a Jesus, Jesus fez cessar a tormenta. Aí, olha o que é que diz o 30. Vamos, João, lê o 30 aí, João. E então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao desejado porto. Porto, ou ao porto desejado. Ele permitiu o vento, permitiu a tempestade, para trabalhar no coração das pessoas que estavam dentro do barco. Para quê? Com uma finalidade. Eles entender, primeiro, quem está no controle de todas as coisas. E segundo, descansar o coração, confiar. Por quê? Porque mesmo diante daquela tempestade, ele levou aquelas pessoas ao porto desejado, ao objetivo, ao propósito, aonde eles queriam chegar. O que eu quero dizer para você, talvez você está vivenciando um momento de tempestade na sua vida. Oh, glória, é muito profundo. Jesus, eu quero falar sobre Tiago, Senhor, me dê graça. Eu quero pegar sobre Tiago. Deixa avaliar. Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Aí ele levou, ele acalmou a tempestade, ele acalmou o vento e levou ao porto desejado. Aonde as pessoas queriam chegar, ele levou até lá. Aí sabe por que eu falei que no profundo? Aí eu me lembrei aqui, o Espírito Santo me lembrou de outro personagem bíblico. Quem? Jonas. Olha só. Eita, isso aqui vai ser forte, viu? Vai doer, mas vai sarar. Vai doer, mas vai sarar. Olha o texto a gente sabe, você conhece a história. Deus dá uma ordem a Jonas, Jonas se levanta, mas não para obedecer, para ir para Tarse, e Tarse ele chega lá, compra uma passagem, para descer para Jope, aí ele entra no barco, né? Aí, olha só, o piloto do barco não tinha nada a ver com o problema de Jonas. As pessoas, os mercadores que compraram as suas coisas, estavam viajando para a casa deles para comerciar, não tinha nada a ver com o problema de Jonas. Aí Jonas, caladinho lá, entra dentro do barco, o barco começa a seguir o seu rumo, aí Jonas vai lá para o porão. Olha que coisa interessante. Eu poderia pregar aqui sobre as 5 descidas de Jonas, mas isso deixa para outra oportunidade. É só para você entender o que Deus está falando. Aí Jonas vai lá, caladinho, porque, eita, tem pessoas que são assim. Cuidado quem está do teu lado. Tem pessoas que são igual a Jonas, são silenciosas, mas são problemáticas.
Eita, Eita. meu Deus, eu vou até anotar essa aqui, que essa vem do céu agora. Tem pessoas que são silenciosas, mas são problemáticas. Você quer ver o próprio texto? A própria Bíblia vai dizer que Pedro era Tem explosivo. pessoas que é silenciosa, mas é problemática. Mas é Boa. problema. Anota aí, que isso aí vem do céu. Aí tá bem caladinho lá no bar. Aí que é que a Bíblia vai dizer. Eita, Jesus. A Bíblia vai nos dizer de forma bem clara. E aqui eu quero ler, porque eu já estou com abrir aqui rapidão no livro de Jonas. No capítulo 1, no verso de número 4, que quando Jonas está lá bem tranquilo, lá no fundo, lá no porão, Jonas capítulo 1, verso 4, vai dizer o seguinte, Fortunato. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento. Olha quem mandou o vento? O Senhor. Senhor. Ele mandou o vento. E fez no mar uma grande tempestade e o navio estava para quebrar-se. Olha o cenário. Jesus. Então temeram os marinheiros. Eita, Jesus. Irmão, sabe o que é que eu estou vendo aqui? Aqueles que não tinham conhecimento de Deus temeram muito mais do que quem conhecia. Quem conhecia. Jonas ouviu a voz de Deus e não temeu a voz do Senhor. Os marinheiros não tinham nada a ver com o problema, quando viram a tempestade temeram. Só o que está acontecendo aqui é diferente. Olha o que a Bíblia diz. Então temeram os marinheiros e clamaram. Olha o que a Bíblia diz. Cada um ao seu Deus. Jesus. Lançavam-se no mar, verso 5 diz, lançavam-se no mar as fazendas que estavam no navio para aliviar o seu peso. Eita! Aquilo que eu falei agora, tem pessoas que é silenciosa, mas é problemática. Tem pessoas que são bem caladinha, mas por causa dela a gente pode perder muita coisa. Meu Deus. As pessoas começaram a perder o que tinha por causa de Jonas. Se alguém... Eita, isso aqui é do céu. Se alguma amizade se aproximou de você e você está começando a perder as coisas e não sabe o que é, cuidado nessa amizade. Jesus! Isso aqui é do céu. Cuidado nessa amizade. É forte, Flávia. Do teu lado, tá do teu lado, tá silenciosa, mas é por causa dela que tu tá perdendo a bagagem que tá no teu barco. Meu Deus. Ei, cuidado para não perder a bagagem que tá no teu barco. Pegaram as suas fazendas, começaram a aliviar o peso do barco, achando que o problema é o barco ia naufragar. Aí a Bíblia diz, porém, Jonas, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormiu um sono profundo. Tem pessoas, isso aqui eu vou falar rasgado, tem pessoas que são tão descaradas que ela causa o problema na tua vida e permanece lá como se nada tivesse acontecido. Nada acontecido. Ela está vendo a pessoa entrar no reboliço, no vento, numa tempestade. Ela sabe que foi por causa dela, mas está igual Jonas, eu não estou vendo nada. Deus! Mas Deus tem uma palavra para o teu coração. O Senhor não vai deixar nada em oculto. Ele vai te mostrar quem é quem. É verdade. Ele vai te mostrar se tem Jonas no teu barco. Aí o contexto, eu vou encerrar. Dentro desse contexto, não a mensagem. Segura aí. Aí... vamos acordar Jonas e dizer, olha a pergunta que faz, qual é o teu Deus? Qual que Deus do céu? Oh, Tem crente, lindo! tem crente que acha que vai se esconder a essência de quem ele é. Tem pessoas que acham que no trabalho dela, ó, não vou dizer a ninguém que eu sou crente. Ei, mesmo que tu não tenha coragem de tu dizer que é crente, no meu... Eita, Jesus vai causar um vento, uma tempestade, um reboliço, mas vai mostrar para eles que você é servo, que é serva, que você é escolhido, que você tem chamada, que você tem propósito e que ele tem uma palavra para o teu coração. Eita! Não. Oh. Ele causa situações para mostrar que ele é na tua vida. Agora, olha para cá que eles vão dizer assim, o mestre do navio chegou a ele e disse, que tens, dormente? Chamou logo de dormente. Meu amigo, desperta porque dormes e Cristo te esclarecerá.
Você sabe o contexto. Vamos lá. Eu louvo a Deus porque o vento que Deus permitiu nesse barco, Jonas reconheceu. Tem vento que é para você reconhecer quem você é. É. Ai, Jesus. Tem vento que acontece para você reconhecer e não perder a essência que há dentro de você. Não é para te matar, não. Fica tranquilo. É para você verdade. Reconheceu que o problema foi você, que a culpa é sua. Fica tranquilo, gente. Precisa perder mais nada por minha causa, não. Eu vou. Só é me lançar fora. Me coloca fora. Me joga para fora. Mas olha para cá. Jesus não vai jogar você para fora do barco, não. Fica tranquilo. Ele vai trabalhar com você dentro do barco. Fica tranquilo. É verdade. Estou conjecturando para a gente entender o propósito de Deus na vida de Jonas. Jonas vai parar. Aí Deus. Tu acha que quem foi que coordenou o peixe vai pegar Jonas? Foi Deus. Mas com uma finalidade. Trabalhou em Jonas. Passou 3 dias no vento do peixe. Você sabe a história. Orou. Deus ouviu, clamou, tirou ele de lá e ele cumpriu o papel. Então não espere para o vento do peixe. Cumpra logo aquilo que ele determinou você para cumprir. Mas vamos lá, deixa eu entrar, Jesus. Tiago escreve sobre fé. A fé é o forte fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza daquela que se espera. Não estou vendo nada, mas eu estou crendo que vai acontecer. Estou vendo nada. Aí eu me lembro de certa feita de um profeta que olhou para o seu moço chamado Geazi e disse: Ei, vai lá para a banda do mar e olha lá. Aí Geazi foi lá, olhou a primeira vez, voltou e disse: Eu não estou vendo nada. Porque tem pessoas que querem ver de primeira, sem ter experiência. Aí o profeta já era sábio. O profeta já era sábio e disse: meu filho, volta lá 7 vezes. João, eu fico tentando imaginar, João, que o profeta poderia dizer: meu filho, volta lá mais uma vez. Olha, dá uma olhada direitinho lá para ver se você vê alguma coisa. Mas o profeta disse: volta 7. Porque Deus já tinha revelado para o profeta que essa pessoa ia duvidar durante 6 vezes. Foi olhar, volta, não estou vendo nada. Estou vendo nada, estou vendo nada. Por quê? Foi uma preparação de Deus na vida daquela pessoa. Para que ele enxergasse coisas sobrenaturais. Então Deus vai te permitir dar uma volta, 2 voltas, 3, 4, 5, 6, 7 voltas para você vivenciar o sobrenatural. É necessário experiência, fé. Quando ele volta, ele diz: eu estou vendo uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. Parece ser pequeno. Imagina quem já foi para a praia aqui. E eu, João, você me faz inveja. Mas inveja santa. Vou te explicar por quê. Porque tem hora que eu estou trabalhando aqui debaixo de um sol. Aí daqui a pouco eu dou uma olhada no meu Instagram. Quando eu olho, tá o João lá na praia. Eu digo: oh, glória, abençoa o teu servo, Senhor. Continua usando ele lá. Mas eu louvo a Deus que Deus te proporcionou isso. Eu estou conjecturando para a gente entender. E aí, o que acontece, irmão? Deus é tão maravilhoso dentro desse cenário. Deus não faz nada se não tiver um propósito. Deus tem um propósito na nossa vida sempre. Jesus, ele começa a trabalhar, e aqui eu quero entrar em Tiago para a gente poder já, não sei em quanto tempo de live vai e até quanto tempo é permitido. Vai quantos minutos já, João, de live aí? Que eu tenho que ficar atento ao tempo. Olha, aqui já é 00:53. Meu Deus, Jesus, era só 1 hora de live. Jesus escolheu os 12, e aí eu quero pregar para a gente entender. Tiago não é mencionado. Porém, quando eu olho o contexto da Bíblia, Mateus capítulo de número 13, verso de número 55, alguém vai interrogar e vai dizer sobre Jesus: não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos? O primeiro a ser mencionado é Tiago. Tiago agora é mencionado. A primeira vez que Tiago é mencionado é em Mateus 13, 55. Não se chama Maria seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas, seus irmãos? Olha a coisa interessante. Aí ele continua no verso 56 de Mateus 15, 56 e diz: e não há entre nós todas as suas irmãs. Olha que coisa linda. Jesus teve outros irmãos e irmãs. Eu não vou adentrar sobre isso, que eu poderia explanar e explicar para vocês que Jesus teve irmão. Porque alguns dizem que é primo, alguns dizem que é parente, mas eu poderia aqui entrar num contexto maior, mas não vou entrar sobre isso. Aí quando eu vou ler Gálatas capítulo 1, verso 19, o apóstolo Paulo está trazendo a carta de Gálatas 1,19 e ele diz o seguinte:
E não vi a nenhum dos outros apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Enquanto uns receberam título de discípulo no começo, no final, Tiago recebe o título de apóstolo. Nós não estamos pregando sobre título, Sim. mas eu quero pregar sobre a honraria de Deus para quem sabe esperar. Eita! Honraria de Deus para quem sabe esperar o tempo certo do Senhor na sua Jesus vida. é forte. Sobre a vida de Tiago havia um peso de responsabilidade muito grande que talvez eu e você que está na live não suportaria. Qual é o peso, presbítero Sérgio? É ser irmão de Jesus. Imagina ser irmão, né? Fisicamente falando, imagina ser irmão de alguém que é santo, que é puro, que é verdadeiro, que opera milagres. Imagina ser irmão de alguém. Imagina a expectativa das pessoas sobre a vida de Tiago. Eita! As pessoas criam expectativas em você. Não por quem você é, mas por aquilo que o céu te apresentou de quem você é. Eita! Tiago tinha que zelar o nome de Cristo. Era um peso muito grande. É interessante, louvado seja o nome do Senhor. Meu amigo Lenilson mandou uma mensagem aqui no privado. Ele botou: soldado, eu tive que sair da live porque fui buscar minha esposa na faculdade. Amém, Lenilson. Deus abençoe. Então, olha o que diz. Quando eu olho para Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 2, o texto vai dizer: matou a Tiago, irmão de João. Só que o texto diz: aquele ali era filho de Zebedeu. Aquele ali não era o irmão de Jesus. Faça essa divisão quando você lê os textos, para você entender. Por isso que a Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. E esse conhecimento é a falta da leitura da palavra. Pessoas não querem mais culto de ensinamento, querem um culto de revelação. É isso aí. As pessoas não querem mais culto de palavra, elas querem culto que massageie o ego e traga a mensagem que elas querem ouvir. Isso Eu aí. não vim aqui para massagear, eu não vim aqui para massagear ego de ninguém. Eu não vim aqui, por quê? Porque eu estava falando isso hoje no local que trabalho, com algumas servas de Deus que ali trabalham, e eu disse: olha, o evangelho de Cristo é duro. É um evangelho verdadeiro. É um evangelho que o apóstolo Paulo disse: sim, mesmo que apareça um anjo do céu que pregue outro evangelho, a não ser o da cruz, que ele seja anátema. E anátema significa retirado do seio da igreja, expulso, colocado para fora. Jesus! Se nós tivéssemos o posicionamento das Escrituras, e você está num ambiente, não pregou Bíblia, não falou do Evangelho, não vem mais, não volta. Não volta mais na igreja. Porque os cultos de hoje é só revelação de casa, de carro. Jesus não estou dizendo... forte! Jesus, meu Deus, me leve. Jesus já está me levando para um contexto. Eu quero encerrar. Vamos descansar, Senhor. Dá graça ao teu servo. Meu Jesus. Então está lá que esse Tiago, filho de Zebedeu, está descrito em Mateus capítulo 10. Só que quando eu olho para Gálatas capítulo 2, verso de número 9, eu vou ler e vou entender que o apóstolo Paulo reconhece Tiago como coluna. Nós sabemos que Cristo é a coluna da igreja, mas Paulo vai dizer o seguinte, Gálatas verso 9 diz: e conhecendo Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, que eram considerados como as colunas. Eles eram as colunas da igreja depois de Cristo. Porque o que importa não é ter título, mas é ter vivência com Cristo. É verdade. Oh, glória. Eles eram a base, eles eram a coluna. Por isso que eu falei do peso de responsabilidade. Porque Cristo foi elevado ao céu. E é interessante que na crucificação de Cristo, quando os irmãos chegam, Jesus olha para um determinado de seus irmãos e diz: eis aí a tua mãe. Cuida dela. Aí olha o contexto. Você está entendendo que tudo que vivenciou, você vivenciou. Mesmo que no anonimato,
mas foi para hoje você ser coluna. Verdade. Não conheço a história de João de uma forma íntegra. Eu conheço aquilo que João já transpassou pelo seu testemunho, um pouquinho do que eu já ouvi, pelos seus livros escritos, mas eu tenho a certeza que o que Deus fez na vida de João foi algo tão extraordinário que pegou aquele caco de barro, transformou numa coluna. E eu tenho a certeza que João é coluna para muita gente hoje. Quando eu vejo o João fazendo trabalho, e irmãos, vocês que me conhecem, que ainda não seguem João, segue ele aqui. Acompanhe o trabalho evangelístico que ele faz lá, porque Deus pegou o João e fez coluna. Verdade. Tem pessoas que estão aqui na live que vivenciaram coisas no anonimato, mas foi uma preparação de Deus. João, eu vi você falando uma vez que pessoas que desacreditaram de você aqui, que zombaram de você aqui, que escantearam você aqui, nem imaginaria que você ia chegar onde você está hoje. Eu vi você falando isso. Nesse dia você estava onde? Na praia. Você estava dentro do... Eu assisti isso, nossa, que coisa, como é? Porque até assim, sem pessoas que desacreditam porque nosso nome não é falado, porque a gente não é lembrado. Eu não necessito ser lembrado pelos homens. O que importa é eu ser lembrado nos céus. Isso já É basta. verdade. Porque quem vai me levar para vivenciar coisas extraordinárias e chegar onde ele quer não é homens, é Deus. Ele apenas vai usar homens como instrumento de ponte para preparar para que as promessas se cumpram na minha vida, na sua vida e na vida daqueles que estão me ouvindo. Então era coluna. Quando eu vejo Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15, aqui eu estou dando textos. Quem quiser ver essa live depois, vai anotando textos. Atos capítulo 15, há uma discussão sobre a circuncisão, lá no texto do capítulo 15 de Atos, mas é interessante notar que Pedro tem a sua fala, o apóstolo Paulo tem sua fala, os fariseus tiveram a fala dele, mas eu olho que do versículo 13 ao versículo 21, Tiago tem a sua fala recebida por todos. Mesmo que não foi mencionado em Atos 10, ou na verdade em Mateus 10, lá em Atos 15, eu vejo uma coluna que agora tem autoridade de falar, autoridade de fala, momento de fala. Você falou no começo. Deus está dizendo para pessoas que estão aqui através da palavra. No momento, é momento de você fechar a boca. Jesus está dizendo não é o momento de você falar nada. Sabe por quê? A Bíblia vai nos ensinar que um certo servo de Deus, Neemias, pegou alguns homens, vai reedificar, você conhece a história, mas a Bíblia diz que Neemias levantou de madrugada e não contou para ninguém o que Deus colocou no coração dele. Ficou calado. Eita, Jesus está dizendo o momento é de se calar. Mas, presbítero Sérgio, eu estou sendo afrontada. Jesus está dizendo se cale. Mas, presbítero Sérgio, estão jogando pedra em mim. Ei, profeta, se cala. Se cale. Vai chegar o momento da tua fala. Certa feita, Pedro disse, mas, Senhor, o que é que eu vou falar? Aí o Espírito Santo disse, ei, quem disse que é você que vai falar? Quem vai falar sou eu, vou apenas sua boca como um instrumento na terra para que vida seja mal alcançada. Deus está dizendo, fecha a boca, fica na posição, fica tranquilo, porque no abrir da sua boca, demônios vão cair por terra, enfermidades vão bater em retirada, espíritos opressores vão voltar para o limbo do inferno. Deus, e vidas alcançadas pela palavra de Deus que vai sair da tua boca. Por quê? Porque a palavra não é tua, a palavra é dele. O que vai sair da tua boca é fogo espiritual. Aleluia! Olha essa, eita glória! Há um tempo determinado para todo propósito abaixo do céu. Tem um tempo de se calar, mas vai ter o tempo de falar. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Quando Pedro, Tiago só ouviu. Tiago ouviu Paulo, Tiago ouviu Pedro, Tiago ouviu os fariseus, mas quando chegou a vez, vai lá o texto. Atos capítulo 15, verso do 13 ao 21, quando o Tiago se levanta para falar, meu irmão, não é para falar besteira, não é para falar asneira, é para pregar a verdade do evangelho. Eu vou entregar, Jesus, eu vou entregar na live, mas eu vou entregar, Jesus. Tem igreja que está passando o microfone para pessoas que não é o tempo de falar.
Isso. Tem pessoas que é o tempo de estar calado. Mas o homem Isso. quer insistir em dar o microfone para ser o tempo de falar. Aí quando tu pega o microfone, aí não sabe o que fala, distorce a palavra, não prega o evangelho. É isso Eita, aí. Jesus. Quer trazer para a igreja coisas, situações. Eita. Eu sempre digo, João, uma coisa é o seguinte: toda igreja que eu passo, eu já tive o privilégio de morar no estado do Piauí, no estado do Maranhão, morei em Pernambuco, fui para São Paulo, fui para Bolívia em 2017, pastoreei algumas igrejas aqui na minha cidade, fui para outra cidade circunvizinho. Em todas elas, eu sou o seguinte, João, eu não gosto de pregar sobre dízimo, não. Eu não prego sobre dízimo. Nunca gostei de ministrar sobre dízimo. Eu gosto de pregar o evangelho. Quem convence o ser humano de qualquer coisa, seja abençoar, é o Deus. Espírito Santo de Deus. Graças a Deus, por onde eu passei, houve crescimento na igreja espiritual, primeiro, e houve Jesus. financiamento. Mas não é porque eu prego o evangelho, é porque eu prego, na verdade, não é porque eu prego o dízimo, é porque eu prego a palavra. A E palavra. a palavra vai convencer você do que Deus quer fazer através da tua vida. Tem pessoas que Deus vai tocar no coração, eu vou abençoar a obra com R$ 1.000. Aqui eu estou dando, exemplificando, irmão. Não estou pregando valores aqui, não. Porque há 18 anos que eu entreguei minha vida a Cristo, e eu não tenho uma igreja em todos os estados que eu já passei, ou aqui na minha cidade, que eu cobrei R$ 1 de ninguém para pregar o evangelho. Eu não estipulo valor, não prego, Jesus, que não forte. cobro para pregar o evangelho. Por quê? Porque eu creio no que está escrito em Filipenses capítulo 4, verso 19. É um versículo que eu carrego para o meu ministério. A Bíblia vai dizer, Filipenses 5,19. Mas o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glórias por Cristo Jesus. Então, eu creio no Deus que supre a necessidade. Eu não preciso estipular valor. O Deus, Jesus olhou para os discípulos e disse, vai de 2 em 2. Não leve alparca, não leve sandália, não leve alforje. O trabalhador é digno do seu salário. Aí tem pregadores que, para participar de uma live como essa, tem que depositar logo o X na minha conta para mim participar. Vai para lá, Satanás. Porque o evangelho de Cristo Jesus. Eita glória! Só prega se receber primeiro. É uma verdade do evangelho, irmão. Aí eita, Jesus, eu não vou entrar nesse contexto, Jesus, deixa eu só encerrar aqui. Aí eu venho no livro de Tiago, João leu, no capítulo 1 e verso 1. Como é que Tiago se apresenta? Ele poderia dizer, eu, Tiago, irmão de Jesus, filho de Maria. Ele poderia dizer, poderia começar assim. Mas ele começa representando-se como sendo, primeiro, servo de Deus. Reconhece o Pai. E ele não olha aí, não fala de Jesus como irmão, porque tem irmão que quer menosprezar outro. Eita, Jesus, meu Deus. Tem irmãos que querem... Eita, Jesus, cuidado para não menosprezar o teu irmão. Aí ele diz, o servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele poderia dizer, é meu irmão. Mas o texto vai dizer, as 12 tribos de Israel que andam dispersas. Dispersas, não sabe para onde ir, não sabe o que fazer da vida. Jesus tem uma palavra para você que está disperso. Volta à posição que Deus te colocou. Tem pessoas que saíram da posição, estão andando disperso. Presbítero Sérgio, porque eu não creio mais. Eu saí porque eu não compreendo a palavra. Aí Tiago disse, e é assim. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que ele dá deliberadamente. Peça a Deus. Tudo que você quiser, peça a Deus, peça para Ele. Ele tem para dar deliberadamente. O que você não pode é continuar andando disperso. O que você não pode é continuar andando sem Jesus. Tiago já começa a pregar para nós, irmãos, numa pequena saudação, numa pequena palavra. Ele diz, olha, eu vos trago saúde.
Mas vocês precisam entender que vocês não é para andar disperso. Nós temos um pai e nós temos um advogado. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, verso 7 diz: depois da ressurreição, Tiago é visto. Jesus foi se encontrar com Tiago depois da ressurreição no particular. Deus! Tem pessoas que Deus vai marcar um particular. Jesus vai marcar um particular, como fez com Tiago. Está lá em 1 Coríntios 15, 7. Jesus se revela para os discípulos, mas para Tiago também foi no particular. Foi na intimidade, o negócio era só Jesus e ele. Era só Jesus e ele. Tem pessoas que vai ser só você e Jesus. Não tem para onde ir. Tem prova, tem vale, tem deserto, tem montanha, que é só você e Jesus. Eu tenho a certeza que se João fosse testemunhar aqui, o testemunho dele é forte. Quantos vales João já passou que não teve amigo? Louvado seja o nome do Senhor. Que não teve parente, não teve familiar, não teve pastor, não teve presbítero. Não. Foi só ele e Jesus. Foi só ele e Jesus. Sabe por quê? Quem não se lembra de Davi quando foi enfrentar Golias? Do lado está um vale de Beca, do outro lado está um vale, e ele tem que descer para o meio do vale. Tem que descer para baixo. Eita, eita, Davi só alcançou vitória porque desceu para baixo. Aí de um lado tem alguém torcendo e dizendo vai morrer. Do outro lado, quem era para defender está dizendo eu não acredito nele, ô glória. Jesus. O filisteu está dizendo esse menino vai morrer. A nação de Israel está dizendo rapaz, eu não acredito nesse menino. Mas o menino desce para o vale. Tem coisas e tem gigantes que é só você que vai enfrentar dentro do vale, mas fica tranquilo, porque do lado vai ter plateia, do lado tem outra plateia, mas vão ter que enxergar a fé que você tem em Deus. Por quê? Porque Davi disse, tu vem a mim com escudo, com lança, com capacete, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi está dizendo, eu vou com a fé, eu vou usar a fé. Eu vou usar a fé. Uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Aleluia! Olha, eu vou encerrar neste versículo. Atos capítulo 21, verso de número 8. Aqui vai detalhar, depois vocês lêem, por isso que eu estou falando só a referência, vai detalhar o encontro de Paulo com Tiago e os presbíteros, Paulo confirmando lá o papel de Tiago como grande líder estabelecido em Jerusalém. Tiago não foi irmão de Jesus à toa. Ele pode não ter citado ou ter sido citado entre os 12 discípulos. Mas o legado que Tiago deixou de responsabilidade, de comprometimento, em honraria ao nome do Senhor Jesus Cristo, fez com que ele galgasse posições e aprendesse para chegar aonde Jesus queria que ele chegasse. Jesus trabalhou na vida de Tiago para colocá-lo numa função que Jesus sabia que ele ia exercer com excelência, que era dar continuidade ao ministério de Jesus. Jesus não escolheu você à toa. Tiagos que aqui estão. Tiagos masculinos e Tiagos femininos que aqui estão. Jesus não escolheu você à toa, mulher. Jesus te escolheu para ser coluna. Jesus te escolheu por causa do teu posicionamento e fica tranquilo, porque através de você, vidas serão alcançadas. Mas que nós venhamos pegar de Tiago comprometimento. Primeiro, não foi com Jesus. O primeiro comprometimento de Tiago foi com a palavra de Deus. E esse reconhecimento é retratado em Tiago capítulo 1, verso 1. Sendo o primeiro servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então ele coloca Deus em primeiro lugar. Ele reconhece a pessoa de Jesus. Era Tiago dizendo para nós, eu só cheguei aonde eu estou hoje porque Deus é na minha vida. Porque Jesus operou sobre a minha vida. E me deu a oportunidade, porque se Jesus não morresse na cruz, Tiago também não tinha a oportunidade de chegar aonde chegou. Mas só chegou
porque reconheceu o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Meu E Deus. que nessa noite, nessa madrugada em Portugal, logo, logo vai amanhecer o dia. Eu quero aqui aproveitar o ensejo para mandar a paz do Senhor para os meus irmãos, amigos que estão no Portugal como um todo, não só em Lisboa, mas também que estão lá em Alcacena, o meu amigo pastor Marcílio Flávio, que é aqui da minha Aleluia. cidade. Ele é aqui da minha cidade, mas está pastoreando lá. Não sei, é Alcacena que chama, Alcanena. É uma cidadezinha, mas fica ali na região, já subindo para quem vai para o distrito de Pombal de Lereia, lá em cima, né? Então eu quero agradecer a minha irmã Dulce também, que está lá também fazendo uma grande obra, um grande servo do Senhor, é de Portugal, é natural daí, já fez live comigo, né? A minha irmã Elma, em Cristo Jesus, que mora em Lisboa, junto com a esposa e a família. Eu poderia citar meu amigo Tiago, que mora aí também em Lisboa, para a glória de Deus, é aqui, amigo nosso aqui da nossa cidade. Então, eu quero agradecer que nós possamos aprender com o Tiago. Espero que Deus tenha falado ao coração de cada um de vocês. Meu amigo João Fortunato, São de Deus, né? Esse sorriso incomparável, esse servo do Senhor. Deus continue te usando de maneira poderosa na terra. Estamos intercedendo por sua vida, por sua família, né? E minha palavra de hoje é gratidão. Então, que nós venhamos pegar o exemplo de Tiago, de obediência, comprometimento e fé no Senhor Jesus Cristo, tá bem? Amém. Que Deus em Cristo abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus. Gente, que coisa forte. Eu falo que Deus, irmãos, nessa série do discipulado, ele tem nos ensinado muita coisa. Porque existe uma palavrinha que o povo fala, Sérgio, que fala assim, quem não é visto não é lembrado. Não é bem assim, não. Não é bem assim, não. João, posso falar uma coisa nessa palavra, João? Eu sempre digo comigo, quem usa essa frase de quem não é visto não é lembrado, eu sempre digo que é conversa fiada de quem não quer ajudar. Isso aí. Conversa fiada. E eu falo que hoje eu já chorei tanto hoje, que assim, a gente passa a dinâmica para vocês e a gente lê. Irmãos, uma coisa que leitura é questão de hábito. Eu odiava leitura, odiava português. Mas depois que eu comecei a ler a Bíblia, me criou um hábito de ler, de entender. E quando eu olho para Tiago, o pastor Sérgio, ele tinha oportunidade de fazer fama. Tinha. Ele estava do lado de Jesus. Todo mundo conhecia quem era Jesus. Só que Tiago decidiu servir. E não decidiu ter fama. Tem hora que eu fico achando complicado esse evangelho de hoje, sabe? Todo mundo quer ser famoso. Todo mundo quer muito seguidor. Só que Jesus tinha muito seguidor. Mas Tiago estava por trás. E ele tinha, talvez, se ele quisesse, ter a necessidade de falar, olha, eu sou irmão de quem agora está ali curando. Eu sou irmão. Eu sou o patrocínio, sabe? Tiago não. Tiago decidiu que, caladinho do jeitinho dele, ele aprendeu a servir. Tiago, ele vai nos ensinar que... Tiago afirma que, segundo a sua escolha, isso iria produzir paciência, isso iria aperfeiçoá-lo, completá-lo como um cristão de verdade. Porque o reino só vai produzir aquele que é de verdade. Aquele que é de mentira, Glória. Tiago também ele vai nos ensinar, gente, que ele foi um dos pioneiros da igreja primitiva. Ele sabia que o irmão tinha um tempo, mas ia chegar o tempo da continuidade dele. Espere seu tempo. Tem tempos que Deus coloca pessoas para a gente aprender. Tem momentos que Deus coloca, Sérgio, pessoas perto da gente para a gente não sugar. Não, você não é sanguessuga. Mas para você fluir tudo aquilo que aquela pessoa tem. Porque vai chegar o seu tempo
de você ser utilizado no reino. E aquilo que aquela pessoa investiu vai ser apenas uma lembrança. Mas vai mostrar que tudo aquilo que você está produzindo, porque um dia você aprendeu a lição de verdade. Então, quando o Tiago ele olha para a igreja primitiva, eles estavam falando assim: olha, vocês não têm noção do que vocês vão enfrentar. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês precisam ter fé. Mas olha, não adianta somente só ter fé, né? Porque a gente tem fé, mas também tem que ter obra. Porque se não tiver obra, é morta. Tem muita gente que está morto. E eu vou falar. Aqui eu não posso gritar, porque já são 1h e pouca da manhã. Mas tem gente, irmãos, até quando tu vai viver de fé? Você precisa produzir aquilo que o céu um dia inseriu na tua vida. Ô, glória! Ele vai dar continuidade. Não é com fama, não é com prestígio, mas sim como servo do Senhor e esperando o seu lugar de fala. Tu imagina se Tiago estivesse hoje na igreja? Hoje todo mundo quer falar, gente. Mas ninguém quer ficar 1h30, 1h21 da manhã ouvindo alguém falar. Então, que você, nessa hora, venha ter sensibilidade e você venha mudar a sua fé. Que fé que eu toco não é fé. Agora, fé que eu não vejo e toco é algo sobrenatural. Ô, glória! Você precisa entender isso, você é crente. Fé que eu toco não é fé. Fé que eu não vejo, mas toco é outro andar. E Tiago estava ensinando isso para a igreja. Olha, ele passou, tocou, nos ensinou, e agora quem tem que fazer é a gente. Vamos embora mudar esse negócio. É por isso que Jesus, com todas as suas dificuldades, ele acredita em você. Quando o pastor Sérgio falou sobre 1 Coríntios, é muito engraçado que os teólogos vão dizer que até certo ponto Tiago não acreditava que era o Cristo. E não é assim na minha vida, na tua vida? Tem gente que é perto de você. Não acredita naquilo que tu carrega. Mas vai chegar uma hora que vai chegar a hora da intimidade. Porque tem gente, Sérgio, que parece que está perto, mas não é íntimo. Não. A gente conhece uma pessoa íntima, é quando mesmo a pessoa calada, você sente as debilidades que aquela pessoa está carregando. Isso é intimidade, isso é gente do alto. Porque para saber as necessidades do Sérgio, eu não preciso estar perto dele. Exatamente. É só eu olhar para a alma dele, assim como Jesus olharia. Então, Tiago fala de graça. E é isso que nós precisamos ter. Nesses últimos dias, graça. Não é olhar com um olhar de julgamento. Não é olhar de alguém que caiu. Essa semana, eu falei com uma pessoa que eu li uma palavra linda que a Isa falou. A Isa Reis falou assim: irmãos, eu estava perto de tirar a minha própria vida. Estava perto. Eu tive um sonho que eu estava me jogando de um prédio. Só que o meu filho falou assim: lá fora pode estar barulho, mas, mãe, o que importa é que dentro da nossa casa está em paz. E ela entendeu que, irmãos, viver para o povo não vale a pena. Você precisa viver para Deus. Deus, ele sabe, Sérgio, de cada clamor, de cada lágrima que está sendo derramada. Escute isso. Vale a pena pregar o evangelho da verdade. Eu falo que os discípulos, eles morreram, não foi por ter falado que lá os fariseus iam ganhar carro, não. Não foi, não. Não foi que os fariseus iam ganhar prédio, não. Morreram por pregar a verdade. A verdade ainda é a arma de ataque
de algumas pessoas que estão fora do propósito. Se for para você morrer por falar a verdade, fale a verdade. Adultério é adultério, roubo é roubo. Irmãos, furto é furto. Falar dos outros ainda vai para o inferno. Então a gente precisa pregar a verdade. E eu quero nessa madrugada, Sérgio, orar pela sua vida. Orar pela sua vida. E olha, cenários proféticos, Deus muda alguns cenários. Só que, Sérgio, Deus, ele ouve oração. E essa oração é, Senhor, até quando nessa situação tem hora que Deus está nos preparando para um cenário maior, assim te diz o Senhor teu Deus, que não é sobre capacidade, é sobre resistência. Tem hora que a resistência está acabando. Senhor, a fé está acabando. É ser humano, Flávia. Mas sabe o que Jesus está olhando? O Sérgio, ele aplicou aquela palavra e nem sabia o que o céu tinha para a vida dele. Sabe o que Jesus está fazendo? Porque tem hora que a matéria que Jesus está dando é vento. Esse vento é pedagogo, faz parte do plano de aula, sabe? Tem ventos de calabarraia séria, que o céu faz soprar de um lado para o outro, para o céu ver a sua atitude, para ver se nós estamos aprovados na matéria que nós estamos vivendo. E a gente precisa entender esse negócio. Oh, Deus de calabarraia súria. Mas o Senhor manda te dizer, continua como a palmeira. Enquanto não entende, faz a raiz descer. Porque tem coisas que o João é assim. Se eu não entendo, tu acha que eu fico questionando? Não. Senhor, estou aqui por um propósito. Enquanto o Senhor é que nem Moisés, se o Senhor não for, também não vou não. Não vou. Nem desço. Nem vou para o lado, nem vou para o outro. Mas se o Senhor mandar, aí, Senhor, a gente levanta a tenda, pega tudo e vai para um novo rumo. O que o céu ele tem para a tua vida é um novo tempo, meu filho. Só que está testando as estruturas, sabe? Está testando as estruturas. Mas Deus manda te dizer, Ele é contigo dentro dessa nova jornada, assim te diz o Senhor teu Deus. E eu quero orar pela vida do Sérgio. Quero orar. Irmãos, essa temporada de live, Jesus ele tem falado algo muito forte no meu coração. A primeira coisa que Jesus tem falado é colocado sensibilidade, sabe, Sérgio? A gente está atacando pessoas, sendo que tem pessoas que estão dentro de um processo. E eu vou te falar, nenhum discípulo era igual ao outro. E nenhum discípulo era obrigado a aguentar o que o outro estava passando. É por isso que o Senhor escolheu 12 pessoas diferentes, famílias diferentes, para mostrar para ele que ser diferente é normal, mas viver o propósito de Deus, aí é algo sobrenatural. E tem que se permitir. Mas eu quero estender. Você que pode, levante suas mãos para a vida do pastor Sérgio. É pastor Sérgio. Pastor, Pai amado, Pai querido, nessa hora, nós viemos te louvar e te engrandecer. Dizer o quanto o Senhor é justo e fiel para cumprir com todas as suas promessas sobre a vida do teu filho. Senhor, eu te entrego a vida do teu filho nas tuas mãos. Senhor, o Senhor sabe o grito da alma desse homem quando ele dobra o joelho. Mas o Senhor manda dizer, o Senhor está dando a estrutura de Calabarraia Súria para o novo projeto que o Senhor tem para inserir, não somente ele, mas toda a casa dele. Deus, é na autoridade do teu nome que o Senhor venha repreender toda a seta, todo o principado,
toda palavra de maldição contra a vida dele. Porque o Senhor escolheu por um propósito. Deus, assim como o Senhor trabalhou, Pai, com Tiago no anonimato e fez ele pioneiro de abrir igreja, Senhor, vai de encontro à vida dele agora. Use o teu filho para a glória do teu nome. Deus, nós te entregamos a vida dele diante do seu altar, a sua casa, teus filhos, nas tuas mãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Amém. E te dizer que, gente, olha, no cartaz estava 9 horas, mas deixa eu contar. O João, coloquei no roteiro certo, mas na hora de colocar no banner, gente, a gente fez errado. Mas olha, amanhã, no horário de 8 horas do Brasil e no horário de 19 na América, 9 horas PM. e aqui em Portugal vai ser à meia-noite. Vamos estar conosco, minha amiga, missionária Conceição Guimarães, falando sobre Natanael. Forte demais. Irmãos, assim como Deus te abençoou hoje, amanhã ela vai estar falando sobre Natanael. Não sei que mistério que tem guardado, que esse povo está me surpreendendo, irmãos, tá? Cada dia. Quem fizer a pergunta de Natanael, será que vai vir alguma coisa boa? Aí eu digo para vocês, vem para lá de amanhã e vê. Vem para lá e que vocês vão ver esse mistério acontecer aqui, olha. E eu quero agradecer a Deus. Irmãos, agradecer a Deus. Tá vendo esse cenário? Quem fez foi Deus. Antigamente tinha que fazer live dentro de casa. Tá? As luzes de Portugal é tudo amarela, gente. Tudo amarela. E a gente não tem como dar... Eu falo que tem coisa, Sérgio, que funciona. Mas Deus não quer coisa que funciona. Deus quer coisa com qualidade. E aí, irmão, Jesus investiu, a gente criou, colocou luz para tudo quanto é lado. E eu falo que na minha vida é assim. Se não for para glorificar o nome de Jesus, que nem chegue na minha vida. Porque, irmãos, o meu pensar, acordar, não é nada sobre João. É sobre reino, irmão. Eu não tenho nem tempo de pensar sobre minha vida. Tem hora que eu falo assim, o que eu vou fazer hoje? Aí tem uma pregação, tem uma oração, tem uma visita, tem que ir para lá, tem que ir para cá. Então, tudo que a gente faz, irmão, é de acordo com o rei. Uma coisa que eu aprendi, e eu guardei, Sérgio, pro resto da minha vida, como pastor, que pensa num homem inteligente bíblico, que ele me ensinou muita coisa. E ele falou assim, João, o dia que você entender que quando você insere a sua vida no reino, e o reino vai te devolver, você nunca mais vai viver a sua vida. Irmãos, desde quando eu decidi entregar minha vida para o reino, nunca mais me faltou nada. Pode faltar aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor tem é reino. O reino, ele vai te devolver tudo aquilo que você um dia investiu. E assim eu quero agradecer. Natália, saudade de você, Natália, terrinha. Deus abençoe, Roberto, Deus te abençoe. Você que não segue o Sérgio, que não segue o pastor Sérgio. Sérgio tem vez que está fazendo live, está sempre colocando alguma coisa lá. Irmãos, para quem está entrando agora, estamos na série Os Discípulos de Jesus. Até o último, que no final tem uma surpresa. Não vou contar agora. No final... Ó, faz um louvor que esse meu amigo, o pastor Marcílio Flávio, ele mora aí, e ele tem um louvor que é muito interessante, que diz o seguinte: vai ter surpresa para esse choro, vai ter milagre para essa dor, tem novidade, vem coisa nova, o que é teu, o meu Deus já decretou. Isso aí. Irmãos, no último dia de encerramento, vai ter uma bomba que vai.
Vai. Porque tem hora, Sérgio, que a gente pensa uma coisa, mas o céu pensa outra. E uma coisa que eu tenho aprendido muito com Deus. Eu falei assim, Senhor, fazer live meia-noite, vou ficar até 1h35 da manhã. Jesus falou assim, se fosse para ver uma série de Netflix, ficava. Se for para ver um filme, não ficava. Se for para ficar na rua, na festa, não fica. Para fazer a obra, a gente coloca em empecilho. A gente tem esses problemas. Mas, meu irmão, graças a Deus que na minha vida, escolhi ter prioridade para Deus. E é por isso que nós estamos aqui com um sorriso e feliz e contente e dormindo debaixo de uma palavra poderosa. Eu quero agradecer a Deus. Nós vamos estar orando pela sua vida, você que esteve conosco até agora. Eu quero estender as minhas mãos, que as bênçãos do Senhor, ela vem estar sobre a sua casa. Que as bênçãos do Senhor, ela vem estar sobre a sua família. Que as bênçãos do Senhor, ela vem estar sobre o teu negócio. Que as bênçãos do Senhor, ela vem entrar nessa noite com livramento nessa noite. E que as bênçãos do Senhor, Silmara, venha trazer para frente tudo aquilo que foi construído no secreto. Tu acredita? Eita, Isso aqui é forte. Tiago entrou aí, meu amigo Tiago está em Lisboa também. Tiago acabou de entrar aqui. Ô, Tiago, falei sobre... Tiago, Deus abençoe sua vida. Pode falar. Bom, vou pedir para o Tiago, que o Tiago ele é daqui, da minha cidade, conheço pessoalmente o Tiago, e ele está morando aí. E aí eu vou pedir para ele entrar em contato com você no teu Instagram, para que você possa ajudá-lo a direcionar numa igreja Sim. aí em Lisboa, viu? Ele é um servo de Deus, ele e a esposa estão aí. Eu vou pedir para ele entrar em contato para você direcioná-lo aí numa igreja aí, é uma benção. Sim. Pode mandar sim. Tiago, depois me chama no direct. Então, irmãos, guarde isso. Tem hora que você não foi para frente, não é porque você não está preparado. É que você está em treinamento para lá na frente aquilo que o Senhor ele tem para a tua vida. Aguarde seu tempo, porque a sua hora ela vai chegar, assim te diz o Senhor teu Deus. E eu quero agradecer a Deus pelo povo do Japão, pelo povo da Itália, pelo povo da América, pelo povo da Índia, até indiano. Indiano está vendo live, Como quem está vendo, eu não sei. Mas, porém, entretanto, um chegou a falar... Mas eu quero crer naquele Espírito Santo de Atos 2 que interpretou a língua para cada um deles. Então, a gente está falando... Eles falam assim, João, coloca um gravador falando na língua deles, a gente falando, e o gravador fica repetindo na língua deles. Então, você não tem noção de onde está chegando essa semente. Eu quero agradecer a Deus pela vida da Silmara, pela vida da Flávia, que são intercessora, pela vida da Lúcia. Irmãos, falaram, mas estão aqui para ouvir as instruções que Deus está dando. Quero agradecer a Deus pela vida da Conceição, também, que vai estar falando amanhã. Quero agradecer a Deus pela vida do Johnny, pela vida da Flávia. Quero agradecer a Deus pela vida de cada um. Que o Senhor te deu uma noite abençoada e cheia da presença do Senhor. E você fica crente. Deus abençoe sua vida, pastor Sérgio. Amém. Quero agradecer só a mãe da nossa amiga Mércia, lá dos Estados Unidos, isso. Dona Nilma, está na live. Dona meu Nilma amigo tá aqui, John. Isso mesmo. Dona Nilma está aqui, né? E, gente, tá outra aqui. Coisa que eu vou falar para vocês. O pastor Sérgio lançou um livro com o testemunho dele. Ele lançou um livro com o testemunho dele. Pastor Sérgio, quem não segue Pastor Sérgio, coloca no direct. Não, você coloca nos stories e você me marca. Me marca lá. Irmãos, a gente precisa ser abençoador do reino. A gente precisa. Servo não pediu nada. Mas eu aprendi que oportunidades precisam ser utilizadas. Isso que eu aprendi esses dias. Oportunidades não podem ser perdidas. E você que pode, abençoe a vida do servo do Senhor e seja edificado. Porque a gente é edificado com tanta besteira, gente. Só que a gente pode ser edificado e a nossa fé ser mudada
com um testemunho de a gente estar vendo com uma pessoa que é crente. E isso pode mudar, talvez, a história do teu filho, a história da tua casa, e você compreender e ter uma ferramenta para trazer essa pessoa de volta para os caminhos do Senhor. E eu quero, gente, Sérgio, muito obrigado. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. O que precisar, nós estamos aqui. Senhora Nilma, você sabe que eu te amo. Deus abençoe sua vida, terrinha. Deus abençoe a vida de vocês. E até amanhã, às 8. Amanhã, às 8 horas da noite no Brasil, às meia-noite de Portugal e às 7 horas dos Estados Unidos. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. E você, fica crente. Deus te abençoe.